Olá, cidadão, olá, servidor. Estamos iniciando nestes tempos de quarentena mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E a nossa conversa de hoje é com Michel Iório Gonçalves. O Michel é coordenador do Sintrajus, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira, do Estado de São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Cidadania e Serviço Público, da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E hoje, aqui conosco, Michel Iório Gonçalves, coordenador do Sintrajus. O que é o Sintrajus? Explica para a gente, Michel. Bom, Goze e aos telespectadores, o Sintrajus foi um sindicato que foi criado logo após a greve de 2010 e foi o meio que nós encontramos de regionalizar as regiões. Então, do Vale do Ribeira, Baixada Santista e o Litoral Norte é a base do Sintrajus, que é o sindicato regional do Judiciário aqui no estado de São Paulo. Você poderia dizer um pouquinho para a gente como que estão os servidores do Judiciário aí desse espaço da Baixada Santista toda nesses tempos de coronavírus, né? Onde o importante é ficar em casa, mas a gente sabe que os trabalhadores do Judiciário, em casa ou na rua, estão trabalhando neste tempo. Como é que está o pessoal aí do litoral? A grande maioria no teletrabalho, né? Os escreventes. Agora, a nossa preocupação principalmente é o dos trabalhadores que estão na linha de frente nesse momento, que são os oficiais de justiça, estão trabalhando no cumprimento de mandados e muitas vezes com falta de EPI, né? A atitude do Tribunal de Justiça foi de descentralizar as contratações desses EPIs, mas muitas vezes acaba não encontrando e muitas vezes faltando para o servidor público exercer sua atividade e ele tem que comprar com seus próprios recursos esses EPIs aí. Pois é. Neste momento, parece que a importância dos servidores para a população veio bem à tona, né, Michel? Porque nós tivemos, já desde governos passados, né, não foi só no Bolsonaro, mas do Bolsonaro com o Guedes piorou muito a questão de bater nos servidores públicos como responsáveis por grandes problemas da nação, até porque não querem o estado do bem-estar social, querem caminhar para um estado mínimo, e os servidores foram vistos pela sociedade como alguém que realmente estaria atrapalhando um pouco. E agora parece que a coisa mudou, né, Michel? O que seria desse problema do coronavírus sem os servidores? A gente sempre ouve aquela frase, né, que as crises criam oportunidades, né? Eu acho que a oportunidade nesse momento de nós, servidores públicos, despertar para a população e a sociedade despertar da importância do Estado. Até antes da pandemia, existia um movimento muito forte de Estado mínimo, de diminuir o Estado, às vezes até distinguir o Estado, né? E agora a gente vê a importância do Estado na vida das pessoas, a importância do servidor público na área da saúde para atender de forma emergencial, a importância do servidor público que está na linha de frente trabalhando nesse momento para que continue as atividades de serviço público. Então, o serviço público é importantíssimo e indispensável na vida das pessoas. Então, nesse momento, eu acho que seria uma oportunidade para todos nós refletirmos, nós como servidores, a sociedade, da importância do serviço público sendo feito por servidor público contratado por concurso público. Isso é outra coisa importante também. Pois é. Você, Michel, tem feito um grande trabalho político em todo o estado de São Paulo, em especial aí na Baixada, não só com servidores públicos, como
também com os trabalhadores, você tem feito vários encontros aí. Como é que você está vendo este momento político no Brasil? Nacionalmente, a meu ver, eu percebo que não há uma liderança. Não há uma liderança para combater o vírus. A gente estava numa crise econômica, entramos numa crise sanitária e agora, por uma incompetência e irresponsabilidade do chefe da nação, nós entramos numa crise política também. Então, nós estamos com 3 crises, né? Então, em vez de se combater as 2 crises anteriores, o atual chefe da nação criou uma terceira crise, né? Então, a gente pode dizer com toda clareza que hoje nós não temos um gestor, nós não temos um líder, nós não temos alguém que possa comandar esse país para combater acho que, na minha opinião, talvez o mal desse século, né, que é o coronavírus, né? Se houve a gripe espanhola em 1918, agora nós estamos em 2020 enfrentando uma pandemia que a gente nunca imaginou estaria enfrentando nesse momento. Acabo de ver uma notícia também que o Supremo suspendeu a indicação do Ramagem, né, para a Polícia Federal, por ser alguém muito ligado à família do presidente. Como que é isso? Nós estamos chegando nas investigações perto da família e o presidente, ao invés de cuidar do Brasil, está cuidando da família. Como é que fica isso? Acho que a Polícia Federal, as instituições nos últimos anos conseguiram uma autonomia, né, considerável. E com a vinda do Bolsonaro, parece que é um verdadeiro retrocesso. Aquele mote de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a gente tem que transformar um pouco e que parece que é família Bolsonaro acima de todos. O objetivo desse governo parece que é proteger as suas falcatruas, é proteger os seus desvios, né? E nesse momento a interferência na Polícia Federal é gritante essa situação, né? Até você pode perceber não só quem não fazia parte da base eleitoral, mas muitos que faziam parte da base eleitoral do Bolsonaro já está despertando para esta questão de que aquele mote que foi utilizado na campanha eleitoral de combate à corrupção, né, de honestidade, está caindo por terra. Essa questão do coronavírus, o que a gente percebe claramente, Michel, é que os primeiros a sofrerem com ela foram exatamente classe média para classe média alta. Os que viajavam para lá e para cá, iam para a Europa, voltavam da Europa, ou seja, os melhores com dinheiro, as pessoas que tinham mais dinheiro, etc. E tal. Agora parece que o coronavírus começou a atacar os grandes centros e começa a ir para a periferia. E parece que nós não temos um Estado preparado para isso, né? Essa crise sanitária ela é inusitada, porque as doenças muitas vezes se proliferam das camadas mais baixas para as mais altas. E nesse caso foi o contrário, né? A elite, no caso quem viajava para o exterior, começou a trazer esse vírus para o nosso país. E agora, esse momento, ele está numa espiral e está se espalhando nas periferias. Pois é. Agora, como entender com uma campanha enorme para ficar em casa, as pessoas estão indo ainda para a rua, às vezes sem proteção, e não só para o trabalho, né? Elas estão indo para a rua para exercícios, para bater papo, para tomar uma cerveja. Será que as pessoas... É tão difícil assim a gente mostrar para as pessoas o problema sério que é a questão do coronavírus? Essa questão fica dividida e alguns a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, os mais vulneráveis, os informais, que no caso precisam de receitas diárias, né? Trabalhar todos os dias para estar recebendo
para pagar o almoço, pagar a janta, e os comerciantes, né, que precisam vender e não tem, estão com seus comércios fechados. Então, há uma pressão muito grande para que volte a economia como estava antes, né? Só que existe uma outra situação, que é o sistema de saúde. Se o sistema de saúde sobrecarregar, não vai ter como cuidar de todo mundo. E o governo federal é o que tem a maior capacidade até de emitir dinheiro, né? Porque ele tem uma responsabilidade sobre todos os cidadãos. Ele tá demorando para pagar até aquilo que foi aprovado no Congresso, que é aqueles R$ 600 para cada um, aquelas filas enormes na Caixa Econômica e não conseguem receber. Ele não está repassando dinheiro para os estados e municípios como é obrigação da federação, aliás, por lei, né? E agora surge até a história que veio o ministro da Economia, o Guedes, falando que o repasse de dinheiro para os estados e municípios poderia ser feito desde que aprovada um congelamento de salário dos servidores públicos por 2 anos. O presidente do Senado, Alcolumbre, fala em 18 meses. Precisaria congelar salário de servidores para o Estado, para a Federação ajudar estados e municípios, Michel? Então, eu volto a outra frase que eu disse no início. A crise é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós mostrarmos a importância do serviço público, mas também é uma oportunidade para que eles retirem os nossos direitos, né? Então, neste momento, eles estão com todas as facas, todas as armas, né? Para que, e a conveniência para que haja essa situação para retirar mais direitos, reduzir salário, congelar salário do servidor público e jogar sempre a conta em cima do trabalhador. Mas é interessante que eles nunca tocam em outros temas. Que são os outros temas? Uma auditoria, uma dívida pública. Até porque o maior gasto no Estado brasileiro, não é com a Previdência, não é com o salário do servidor público, é com a dívida pública, né? Mais de 40% do PIB é utilizado para pagar essa dívida pública, que muitas vezes estão prescritas com juros sobre juros, exorbitantes. Então, há necessidade, não só hoje, mas ontem e amanhã, que se faça uma auditoria nessa conta. O Equador, por exemplo, já fez isso e economizou 70% da dívida que estava sendo paga. Então, seria uma economia considerável. Outra questão é uma reforma, que aí eu entendo que seria consenso. É uma reforma tributária, mas uma reforma tributária solidária. Não a reforma tributária que eles querem preservar os seus privilégios do andar de cima, enquanto que a grande maioria da população, classe média, nós, trabalhadores, paguemos a conta. Então, um imposto de renda progressivo, na qual não pare com a faixa de 27,5 para quem ganha até R$ 5.000, mas que se alcance uma alíquota maior para quem ganha 50, 60, 100, 200 mil, ou até mais, né? Um imposto de grandes fortunas que tem na Constituição Federal desde 88 e que não foi regulamentado até hoje, ou seja, está na lei, está na Constituição e não regulamentaram. Não regulamentaram por quê? Outro tributo que é interessante, que é o de lucros e dividendos, né? São acionistas, que são grandes executivos que recebem isso. Não é o trabalhador da empresa, operário, mas autoexecutivos que recebem esses lucros e dividendos, e os investidores, e não pagam R$ 1 de tributo sobre isso. A Maria Lúcia Fatorelli, há um tempo atrás, fez um vídeo acho que na Assembleia Legislativa, uma manifestação, e achei interessante. Ela afirmou categoricamente: no país existem 30 mil pessoas que recebem mais de R$ 300 mil por mês. Desses R$ 300 mil por mês que essas 30 mil pessoas
essas 30 mil pessoas não pagam R$ 1 de imposto de renda, não pagam R$ 1 de tributo sobre esses 300 mil. Então, você, trabalhador que ganha 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil, paga, conforme a alíquota, no meu caso, 27,5%, enquanto esses multimilionários não pagam R$ 1, né? Outro imposto, que é em cima da classe média, né? Todo mundo tem o seu carrinho, tá? Aí paga o IPVA. Só que se eu for um milionário, eu não vou andar de carro no trânsito em São Paulo. Eu vou comprar um helicóptero, né? Para ir do meu escritório até a minha mansão. Eu não vou pagar um IPVA, né? Um passeio de final de semana, eu vou para o meu iate. Não vou pagar IPVA também. E se eu for mais rico ainda, eu vou comprar um jatinho meu para ficar transitando de um estado para outro e também não vou pagar tributo nenhum. Então, quem paga nesse país é quem trabalha, quem produz, né? E o grande capital é quem não paga imposto algum. Pois é, a nossa federação, através da Pública Central do Servidor, fizemos uma série de questões, levamos uma série de questões para o Senado e para a Câmara. Uma delas é a questão do imposto sobre as grandes fortunas. Isso tem que ser urgente. Para não assustar muito, também incluímos uma questão que era, pelo menos, começar agora, nesse momento, com o imposto compulsório. As grandes fortunas, as grandes empresas, os grandes bancos pagariam imposto compulsório para depois, mais tarde, receberem de volta, talvez até no momento em que haveria a cobrança das grandes fortunas. E parece que começa a aparecer no Congresso a possibilidade dessa discussão. Mas você tem razão, o problema são realmente as grandes fortunas. A gente coloca para que o Estado se a riqueza do país não é dividida, né, Michel? A riqueza do país tem que ser dividida com os seus cidadãos. Não é aquele que trabalha, não é das mãos de quem produz que tem que sair a renda daqueles que trabalham apenas com a questão financeira, sem produzir nada que não seja especulação financeira. Estou certo? Com certeza. Veio aqui na minha cabeça agora, veio uma ideia aqui. É mesmo fazer uma analogia com a questão da pandemia, né? Se a pandemia veio de cima para baixo, eu acho que essa conta também tem que vir de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, o coronavírus está vindo de cima para baixo, mas a conta eles querem pagar, na realidade, ao contrário, de baixo para cima, né? Então, que os primeiros lá em cima comecem a pagar essa conta, né? Veja bem, eu tenho colocado que depois dessa crise, o mundo vai ter que mudar, né, Michel? E o mundo e o Brasil vai ter que mudar. Não é possível que acabe essa crise e venha o nosso governo, o nosso ministro da Economia, discutir as mesmas questões de um Estado mínimo. Não é? A culpa do que está acontecendo é aquela suspensão de dinheiro, emendas que 95 ou 90, que suspendeu o dinheiro para saúde, educação, segurança, não é? Então, hoje nós temos um SUS que está precisando de dinheiro, um SUS que foi sucateado. E o que seria dos brasileiros se nós não tivéssemos pelo menos esse mínimo do SUS? E isso teria que ter um grande avanço na melhoria do SUS. Não é, Michel? Então, uma outra coisa que me preocupa é o pós-pandemia, né? O que vai ser depois, né? As nossas relações sociais vão mudar, com certeza, né? As relações econômicas também, desde você entrar num restaurante, de você ter um passeio com a sua família e tudo, mas também o que você está falando, a política macroeconômica também, ela vai ter um papel fundamental daqui para frente. E esse governo, com Paulo Guedes, é muito preocupante, pois o Paulo Guedes ele tem um perfil ultraliberal. Ele já disse bem claramente que o sonho dele é privatizar tudo, né? De tornar tudo privado. E como eu retorno pela terceira vez minha frase, as crises às vezes são a oportunidade, que gera a oportunidade. E para ele,
na visão dele, a meu ver, geraria essa oportunidade de acelerar as privatizações, por exemplo, nas estatais, né? De sucatear cada vez mais o serviço público através de organizações sociais, colocando dentro da área de saúde, mas não só na área de saúde, mas daqui por diante nos outros setores, no nosso caso, no judiciário, né? Então, se hoje nós estamos terceirizados de alguns setores dentro dos trabalhadores da nossa categoria, o risco que ocorra nos próximos anos é o aumento e incremento dessas terceirizações, né? E a terceirização, para nós, é muito bem claro. Menos salário, menos segurança para o trabalhador, né? E insegurança também no atendimento para a população. E não existe serviço público terceirizado, né? Não pode existir, né, Michel? Apesar que alguns políticos acham isso viável, o serviço público tem que ser gratuito para o cidadão, é um direito constitucional dele. Não é para ter lucro, é para servir. E esse é o papel dos servidores, né, Michel? Você tem discutido muito nos encontros sobre estarmos preparados para um trabalho futuro. E eu, por exemplo, acho que o papel do servidor público no fim dessa pandemia é muito importante na reconstrução do país mais humano, mais justo. O que você pensa sobre isso? A propaganda que se utiliza muito na televisão e tudo, com relação à pandemia, a gente pode utilizar também para nós, servidores, daqui para frente, nas nossas lutas, nas nossas reivindicações. E a gente pode ser um pouco repetitivo, mas está cada vez mais claro. Nós não temos como sair dessa pandemia sozinho. Se a gente não se cuidar e não tentar se proteger os outros também, os outros serão contaminados, nós seremos contaminados e a gente não vai sair dessa crise. Acho que a mesma situação é daqui por diante as nossas lutas, né? Dentro do judiciário e fora. A gente não tem como caminhar sozinho. Não tem. Se a gente, por qualquer motivo, achar que poderemos fazer essa luta só, com um pequeno grupo, nós perderemos, todo mundo vai perder. Então, a unidade vai ser cada vez mais importante nas nossas lutas e nas nossas vidas cotidianas. Falando outra vez da questão do congelamento de salários, que é a ideia do Guedes, se a gente pegar aqui em São Paulo, no Judiciário de São Paulo, vai congelar um salário que já está com uma defasagem de mais de 16%, né, Michel? Como congelar um salário que já está, de certa forma, congelado há alguns anos? Isso no Judiciário. Se falarmos no Executivo, tem congelamento de quase 10 anos. A gente tem que, primeiro, esclarecer a população, e às vezes muita gente dentro da nossa categoria também não sabe diferenciar essa questão. O que nós estamos todos os anos pedindo não é aumento real de salário, é reposição de inflação. São inflações anteriores dos últimos 12 meses, ou desde 2002, no caso da nossa defasagem, de que corroeram os nossos salários. Então, a gente que vem conseguindo e reivindicando, nada mais justo do que recompor o que nós perdemos. Agora, se isso for implementado conforme eles estão querendo lá em Brasília, de congelar os próximos 2 anos, ou seja, a nossa perda vai ser muito mais do que a inflação desse ano e do próximo ano. Até porque a gente tem que lembrar que aqui em São Paulo nós sofremos uma derrota assim gigantesca, que foi com relação à reforma da Previdência. Aqui em São Paulo nós fomos injustiçados, até em comparação aos outros estados, até em comparação à União, no caso da reforma da Previdência que veio de Brasília, de que aqui nós vamos ter que pagar 16%. Então, o acréscimo da alíquota de 11% para 16% serão 5% a menos que o trabalhador vai estar recebendo para
para utilizar no seu orçamento mensal. Então, a gente está caminhando para uma situação muito perigosa de que, além dos descontos de imposto de renda, de previdência e agora também a inflação, vai corroer todos os nossos salários e o que vai sobrar é muito pouco, vai ser. Michel, nós estamos chegando no fim do programa e fica aí um minuto para você se dirigir ao cidadão da importância do serviço público. Nós estamos do lado do cidadão cada vez mais. Que eu passo a mensagem, quem puder estar assistindo, principalmente quem não é servidor público, quem faz parte da iniciativa privada, é que nesse momento é um momento de reflexão da importância do serviço público, do trabalhador que trabalha no serviço público, que está ali se dedicando nesse momento, trabalhando, que está salvando vidas. No caso, são o pessoal que trabalha na área de saúde. Mas também a gente nunca esquecer de todos os outros servidores públicos, do serviço público, da importância que ele tem na sua vida, na vida de todos. E, por fim, também faço uma reflexão da importância, se puder, fique em casa, pois não é uma gripezinha, como a gente já está comprovado, com mais de 5 mil casos aí, mortes, né? Nós estamos com uma situação muito complicada aqui no país e que ainda não terminou, né? E ainda não chegamos ainda no ápice dessas contaminações. Michel, agradeço a sua participação com a gente no programa Cidadania e Serviço Público. Muito obrigado. Valeu, Michel. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que todos os domingos vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. Fique em casa, estamos em época de quarentena. Vamos salvar vidas. Até o nosso próximo programa.